Então vamos lá, tabelas criadas, vamos começar com a nossa classe de pedidos. Aqui em modelo, cria aí um novo arquivo, Ctrl S, vamos chamar ele de pedidos.class.php. Vai ser então a nossa classe aqui, né, de pedidos. Nessa classe de pedidos, inicia aí com um bloco PHP e com uma função, né, com a função não, vamos começar com a class mesmo, primeiro class. Pedidos, vamos estender ela à nossa conexão, porque vai ser utilizado aqui muito banco de dados, né? Vamos criar o nosso método construtor, então function construct, e vamos dizer que para esse construtor que nós estamos elaborando, a classe de conexão pertence à classe pedido. É como se fosse filho da classe pedido. Então, parent, dois pontos, construct. Isso aqui eu já expliquei bastante, né? Para quem está acompanhando desde esse modo e não entende bem um construtor dessa forma, significa que toda vez que eu utilizar um this e dar alguma referência aqui, ó, eu posso chamar nessa referência qualquer propriedade de dentro da classe conexão. Então aqui, ó, deixa eu abrir a classe conexão, acabei abrindo de configuração, ela tem, por exemplo, um método chamado conectar. Então se eu fizer isso aqui, ó, this conectar, significa que eu estou chamando o método conectar da minha classe parent, que é a minha classe conexão. Então, sempre que eu utilizar ele, eu estou associando algo dentro dela. Não precisaria chamar o método conectar, porque o próprio construtor dela faz isso. Mas eu tenho outros métodos aqui, ó, como listar dados, total dados, que o construtor não chama de forma automática. Então, eu teria que fazer aquilo ali. Vamos lá. Tendo feito isso, né, tudo isso já foi falado em módulos anteriores, vamos criar a função que eu vou chamar de pedido gravar, que vai fazer o quê? Obviamente gravar o nosso pedido. Para que eu grave o pedido, eu preciso passar inicialmente algumas informações. Para qual cliente vai ser esse pedido, qual o código desse pedido. Tudo isso nós já temos dentro da tabela que nós desenvolvemos aqui, ó, de pedidos. Então nós temos lá o pedido do cliente, né, a informação de código. Todas essas informações já estão já foram aqui passadas, né, para a nossa tabela. Já tem essas informações ali, né, sendo passadas. Vamos passar aqui também, ó, a referência, nós vamos precisar dela. O valor do frete, toda vez que um pedido for feito, a gente tem que ter essa informação, né? Se o produto não tiver frete, porque tem isso também. Pode ser que a sua loja virtual você trabalhe com produtos digitais. Então vamos fazer uma coisa aqui, para que esse frete não seja sempre obrigatório. Ele pode ser nulo. Então eu já inicio ele dentro da chamada da função como nulo. Se eu passar, ok, é porque existe. Se eu não passar, é porque não existe. Então dessa forma é muito fácil. E aqui a mesma coisa. Se eu passar o valor do frete, obviamente eu vou ter que passar o tipo dele também, né? Mas se não tiver valor, também não vai ter tipo. Então se não tiver frete, não tem nenhum dos dois campos. Então eu posso manter ambos aí por enquanto como nulo. Perfeito. Tendo feito isso, dentro dessa nossa função, nós vamos então pedir aqui, né, para que ele gere uma variável de retorno. Vamos começar esse retorno como falso, depois eu vou explicar melhor. E aqui ele vai precisar executar a nossa query, que é justamente a query que vai fazer o insert dentro dessa tabela de pedidos, passando essas informações que foram ali definidas. Então aqui, ó, eu preparei a query, algumas coisas como HTML, algumas queries, algumas coisas que der para adiantando, eu vou fazendo assim como eu fiz nos outros modos, e vou colocando dentro do fontes do projeto. Tudo que eu colocar aqui, eu vou explicando. Então coloquei aqui a query e vou explicar ela, porque fica mais fácil, tanto para que eu possa explicar, né, quanto para a gente digitar. Tem muita vírgula, ponto e vírgula, essas coisas atrapalham bastante aqui, né, e fazem com que ocasione erro. Então vamos lá. Essa query, ela é uma query com multi-query, né, concatenada. Então, a primeira informação na primeira linha, se você quiser fazer uma query direta, tranquilo. Eu gosto de trabalhar com as multi-queries, isso você já deve ter percebido nesses últimos cursos. Então, aqui, ó, ele faz uma inserção aonde? Na minha tabela de pedidos. Só que a tabela de pedidos é passado antes o prefixo, que é a variável que nós definimos, né, para cada uma das tabelas. Isso aqui, ó, já foi feito aí em módulos anteriores. Eu expliquei por questão de segurança, por questão de SQL injection, tudo isso. Então nós fizemos o prefixo, que é o QC. Esse prefixo está setado aqui dentro das nossas configurações. Vamos aqui para as nossas configurações dentro do config class. Então nós temos aqui, ó, cadê? BD prefixo, que é o QC. Toda vez que eu chamo a minha função que está lá dentro de conexão, vou falar isso só uma vez dentro desse módulo, porque nós vamos utilizar muitos prefixos. Toda vez que eu chamo aqui a minha função de conexão, aí ó, já uma outra coisa que eu tinha falado, o this.
Quando eu utilizo this é porque eu estou utilizando algo que está dentro de conexão. Então, eu estou falando que dentro de conexão tem um método chamado prefixo. Tem isso lá? Vamos ver aqui. Ó. Tem, porque nós fizemos. Ó. Cadê? Prefixo. Aqui, ó. Prefixo. E ele recebe o quê? Justamente aquela constante que está dentro de config, né, BD prefixo. Então, ele sabe que prefixo é aquela QC, né, aquela estrutura minha lá, né, aquele prefixo QC. E aí ele coloca concatenando QC underline pedidos. Fica sendo a tabela de pedidos. Eu vou concluir aqui a query na próxima aula, mas eu acredito que para quem sabe pelo menos o básico aí, né, de PHP e MySQL já entende aí, interpreta bem essa query, que é uma query bem básica.